Gênesis capítulo 18 e Lucas capítulo 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Há 3 anjos, né? E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor. Agora grava esse, que ele não disse meus senhores. Amém? Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga um bocado de água e lave os seus pés, e encostai-vos debaixo desta árvore, e trazei um bocado de água para que ofereceis esforceis o vosso coração, depois passareis vosso servo. E disseram: assim se faz como disseste. Abraão apressou-se em ir com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao seu moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Aleluia. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por este tempo da vida. Agora grave novamente isso no teu coração. Ele disse que vai me visitar, mas não seria qualquer tempo, seria no tempo da vida. Amém? E eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara estava à porta da tenda, e estava atrás dele. Agora grave isso, que a Sara estava atrás do próprio Elohim. Amém? Aleluia. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já tinha atingido a menopausa. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque Sara se riu, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria a coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado entrarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantou-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. E eis que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor:
porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Observa aqui que a Bíblia fala que foram os homens para Sodoma, mas Abraão ficou diante do Senhor. Foram 2 homens, nos 3 que estavam com Abraão, até Sodoma e Gomorra. E um homem ficou com Abraão. Amém? Que isso fica gravado no teu coração, para você não se perder no momento da pregação. Amém? Vamos para Lucas capítulo 17. Aleluia. Emana. Lucas 17. Irmão, dá um pouquinho mais de volume, por favor. Vocês encontraram? Lucas capítulo 17, versículo 22. Vamos ter paciência, amém? Amém. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejarão ver um dos dias o Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vedes, nem não vades e nem sigais. Porque como relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Agora veja que ele diz 2 coisas. Aqui ele está falando da vinda do Senhor, e mais abaixo ele vai falar da manifestação do Senhor. E são 2 coisas diferentes. Quero que você fique gravado com isso. Amém? Escutem com atenção. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Vocês estão entendendo? Ele não diz na segunda vinda, e nem diz na vida do Filho do Homem, ele diz nos dias do homem. Escuta com atenção. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia em que quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-la. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Vamos orar. Querido Pai, Criador do céu e da terra, o Senhor prometeu na Tua palavra, Senhor, que nos dias da voz do 7º ano, quando cumprir a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, papai. Senhor, e sabemos, papai, que estamos num tempo em que tem que haver um casamento entre Cristo e a sua noiva. Pai, e não pode haver um casamento perfeito sem que eles tenham se revelado, sem que eles tenham se confessado, sem que eles não tenham mais segredo, papai. Pai amado, e venha revelar teu segredo em nossos corações, papai. Venha nos dar o alimento adequado para nossa era, Pai amado. Por favor, Deus amado, tudo que não professa o teu nome, nós repreendemos neste momento. Em nome de Jesus Cristo, toma-me como teu servo, papá, e revela a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Está um pouco quente, vocês tenham paciência comigo, amém? Que o Senhor nos abençoe ricamente. Bem, o meu tema é a dispensação do Filho do Homem e a dispensação do Filho de Deus. Amém? E eu gostava de falar sobre esse tema por alguns momentos. E eu desejo no nome de Jesus Cristo que vocês sejam edificados com a palavra de Deus. Amém? A palavra dispensação, para não ficar uma palavra complicada na cabeça de alguns irmãos, a palavra dispensação significa período, tempo determinado.
Como se diz, a dispensação dos gentios é a mesma coisa que dizer o tempo dos gentios. É um termo usado para designar um certo período numa determinada geração ou numa determinada manifestação da Bíblia Sagrada, ou no cumprimento da Escritura, ou alguma coisa parecida. E é apenas um termo que os teólogos usam muito, amém? Então, que isso não se pareça com uma palavra complexa nos teus ouvidos, amém? Dispensação é a mesma coisa que dizer período, amém? E eu quero dizer, nesta manhã, a dispensação do Filho do Homem e a dispensação do Filho de Deus. Ou seja, é a mesma coisa que eu dizer o tempo do cumprimento do Filho do Homem e o tempo do cumprimento do Filho de Deus. Amém? E quando você veja alguém subir no púlpito e dizer dispensação, olha, estamos nessa dispensação, é a mesma coisa que dizer estamos nesse período, estamos no tempo dessa promessa, estamos no tempo desse tempo acontecendo alguma coisa. E nós estamos num certo tempo determinado. E vocês sabem que, segundo a Bíblia, a cada geração tem um alimento determinado. Amém? Quando Deus enviou Noé, era o período em que eles tinham que entrar na arca. Então, o alimento espiritual para o tempo de Noé era entrar na arca. Vocês estão entendendo? E essa mensagem de Noé, Moisés não podia trazer essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem já não servia para Moisés. Porque se Moisés dissesse, entram na arca, eles não podiam mudar em nada. Eles não precisavam entrar numa arca. Eles tinham que sair do Egito. Então, o alimento adequado para o tempo de Moisés era sair do Egito. Vocês estão entendendo? Aleluia! Não podia ser mais entra na arca. Aquele alimento já havia passado. Aquele tempo já havia passado. O dilúvio já havia passado. E Deus já havia prometido que nunca mais destruía o mundo com o dilúvio. Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando chegou no período de Neemias, era o tempo da reconstrução do templo. Neemias podia gritar como ele quiser: olha, saiam do Egito, saiam do Egito. Eles já não estavam no Egito. E o alimento adequado no tempo de Neemias era que eles voltassem e reconstruíssem o templo. Esse era o alimento espiritual no seu devido tempo. Quando chegou no tempo de João Batista, a Bíblia fala que ele preparava o povo para receber aquele que batiza com fogo. Vocês estão entendendo? Ele podia dizer: olha, vamos reconstruir o templo. Isso não podia servir para nada, porque até o templo já estava reconstruído. Amém? E eles já haviam saído do Egito e já não havia arca para eles entrarem. Qual era a mensagem de João Batista? Preparem-se, porque alguém maior que eu virá, e esse é o que tem poder para batizar com fogo. Vocês estão entendendo? Porque vocês sabem que as coisas naturais, elas tipificam as coisas espirituais. Está a compreender? Porque quando o maná caiu lá no deserto, o próprio Deus disse para Moisés e os sacerdotes que eles podiam alimentar o povo com o pão que caísse diariamente. Eles não podiam guardar, senão o pão podia estragar. Eles não podiam tentar guardar, ou dar no outro dia, ou dar o pão de ontem para hoje. Eles não podiam fazer isso. Vocês estão entendendo? E quando alguns teimosos tentaram guardar o pão para outro dia, o pão estragou. Por quê, irmãos? Porque tem alimento adequado para a sua geração. Vocês estão entendendo? Aleluia, não compreendem? E William Branham diz: rejeitar a mensagem da hora que Deus enviou para você é a mesma coisa que rejeitar a graça. Falam amém? Isso é muito sério, vocês estão compreendendo? Quero vos dar um exemplo. Quando Deus enviou Noé, Noé pregou o Evangelho. E a Bíblia fala que aqueles que não ouviram a mensagem do tempo de Noé, eles foram no inferno. E a Bíblia fala que Jesus desceu até as profundezas para ir julgar aqueles que não creram na mensagem de Noé. Jesus não desceu para eles levar a graça. Vocês estão entendendo? Jesus desceu para ir julgar eles. O que é a graça? É a mensagem que Deus envia no teu tempo. Está difícil engolir isso? A
Amém? Porque a graça de Deus, a mensagem que Deus envia, é o atributo da graça para a tua salvação. A maneira que Deus encontra para você não se perder, Ele envia um profeta. E esse profeta vem com uma mensagem. E essa mensagem é o escape para a perdição na tua geração. E o escape para a perdição no tempo de Noé era a arca. E quem construiu a arca? Noé. O escape para a perdição no tempo de Moisés era a mensagem de Moisés. Quem trouxe? Moisés. Vocês estão a entender? Amém? Então hoje, no tempo em que estamos a viver, a mensagem que vai nos tirar da perdição é a mensagem de William Marion Branham. Vocês estão a entender? E rejeitar a mensagem do teu tempo, você rejeitou a graça. Não resta mais nada para ti a não ser o julgamento. Oh, meus irmãos, eu vou ler uma citação para vocês. Espero que isso fique nos vossos corações. Amém? Vocês vão perceber um dia, quando vocês forem realmente de águia, vocês não vão querer mais comida de pomba. Amém? Aleluia. Oh, meus irmãos. Na mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, parágrafo 110. Escutem com atenção. Guerra. Este é o cenário da grande batalha. O povo que rejeitou a mensagem de Deus rejeitou o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, irmão. Compreende o que estou a dizer? O povo que rejeitou a mensagem de Deus rejeitou o Espírito Santo, o mensageiro das 7 igrejas. Aquele que havia rejeitado esta mensagem da sua graça não deixou nada, somente o julgamento dos pecados. Vocês estão entendendo? Quando você rejeita a mensagem de Deus, você rejeitou a graça. Porque a mensagem de Deus é o atributo, é a manifestação da graça na tua vida. Como é que você sabe que a graça te alcançou? Você não merecia, a mensagem te alcançou. Vocês estão a compreender? Aleluia! Não importa quem você era. Aí você começa a pensar assim: olha, eu tenho muitos religiosos no meu bairro, mas eu conheci a verdade. O que é a verdade? É a mensagem da tua hora que Deus enviou para você. Você está a compreender? Aleluia! Espero que isso fique bem nos vossos corações. Amém? Então, rejeitar a mensagem de João Batista, você podia rejeitar Cristo. Amém? Porque rejeitar o rei, rejeitar Cristo, é rejeitar o mensageiro que ele enviou. Porque quando eles rejeitaram Deus no tempo de Samuel, é quando eles rejeitaram Samuel. Porque Deus nunca queria um rei para Israel. Deus nunca queria um rei para eles. Deus era o seu rei. E Deus liderava o povo com o seu profeta, com a mensagem do seu profeta. Amém? Vocês estão entendendo? E até hoje Deus é o nosso rei, através da sua palavra. Aleluia! Vocês estão entendendo? Oh, meus irmãos, então nós chegamos aqui, estamos a ver um período, numa dispensação, onde temos duas manifestações: a manifestação do Filho do Homem e a manifestação do Filho de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Oh, meus irmãos, isso está um pouquinho difícil, né? Ou não? Não me fazem parar, não me entendo no tempo. Temos a manifestação do Filho do Homem. Filho do Homem significa profeta. Amém? Filho de Deus significa Espírito Santo. Filho de Davi significa rei. E Jesus vem em 3 nomes. Ele vem como Filho do Homem, e ele vem como Filho de Deus, e ele vem como Filho de Davi. Vocês estão entendendo? E nós, irmãos, se não queremos agir fora da vontade perfeita de Deus, nós temos que saber qual é o período que estamos a viver. Se estamos a viver no tempo do Filho do Homem ou no tempo do Filho de Deus. Porque pode ser que você está no tempo do Filho de Deus, porque ele já se mudou do Filho do Homem para o Filho de Deus, e você não sequer reconhece. Vocês estão entendendo?
manifestação do Filho do Homem ou é a manifestação do Filho de Deus? Vocês estão entendendo? Porque Filho do Homem é o profeta. Estão entendendo? Porque Filho do Homem significa profeta. Filho de Deus é Deus na forma do Espírito Santo. E filho de Davi é Jesus na forma de rei. E ele veio como filho do homem, como filho de Deus, e ele virá como filho de Davi quando ele se assentar no trono. Vocês estão entendendo? Compreendem o que estou a dizer? Amém? E a primeira dispensação de Abraão, que vocês vão ver na Bíblia, Deus se manifestou como filho do homem a primeira vez lá com Abraão. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Com Abraão, ele se manifestou pela primeira vez como filho do homem. E como é que ele fez isso? Se vocês observarem, irmãos, o natural tipifica o espiritual. Amém. Amém? E Abraão teve um tipo das 7 eras, e no final das 7 eras de Abraão, o Elohim, Deus em carne humana, se manifestou em Abraão. Vocês estão entendendo? Amém. E Abraão foi chamado em Gênesis capítulo 12. E Deus desceu em carne humana em Gênesis capítulo 18. E se você contasse uns 7 capítulos, como se fosse um tipo da estatura do varão perfeito, aleluia, como se fosse um tipo das 7 eras da igreja, Gênesis 12 houve a saída de Abraão, aleluia. Gênesis 13 houve a separação de Ló e Abraão, mostrando que quando você sai do mundo tem que haver uma separação do pecado, uma separação da incredulidade, uma separação com o mundo, porque a igreja, a palavra igreja é a mesma palavra que eclésia ou eclesiastes, que significa igreja, chamado para fora. Amém. Aleluia. Vocês estão entendendo? A palavra igreja vem do grego, significa chamado para fora. E se você é um cristão, você é igreja, você tem que ser uma pessoa que foi chamado para fora. Fora do quê? Fora dos sistemas do mundo, fora da denominação, fora do pecado, fora da imoralidade, fora do mundo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então uma pessoa que se converte, mas permanece as mesmas pessoas, e ele escolhe um tipo de palavra para viver. Você não crê na Bíblia, você crê em você mesmo. Porque se você cresce na Bíblia, você não escolheria capítulo para viver. Vocês estão entendendo? Aleluia. Em Gênesis 14 houve a separação, a revelação de Melquisedeque. E aí Abraão se sentiu um grande homem. Aleluia. E ali Abraão começou a ter a revelação dos mistérios. Amém. Aleluia. Mas ainda Abraão não havia atingido a estatura do varão perfeito. Aleluia. Abraão viu ali o Melquisedeque, ele derrotou alguns reis, ele pagou o dízimo. Isso é a condição de muitos irmãos. Eles vêm na igreja, vêm ter uma roupa comprida, tem alguns capítulos na cabeça, pagam o dízimo e pensam que já são cristãos. Não, irmão. Talvez você não passou da justificação, porque você tem que perceber que o cristianismo tem fases. Amém. 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 E você tem que identificar qual é a fase que você está vivendo. Porque tem a justificação, tem a santificação, tem o batismo do Espírito Santo. A justificação é a saída do mundo. A santificação é a limpeza da vida da pessoa. E o batismo do Espírito Santo é quando Deus se faz carne naquela pessoa. O que é justificação? Como a palavra diz, justificação, tornar justo a pessoa. É quando você sai do mundo e você sente uma paz de que Deus te perdoou. Amém. Pouco importa se você era pecador, você era rainha do aborto, ou você era um delinquente, se você era uma prostituta, ou você era um drogado, pouco importa quem você era. Quando você aceita Cristo e você sente que a graça te alcançou, que Ele te perdoou, Ele te inocentou, isso é justificação. Aquela paz que você sente não é capaz de te guardar. Estão entendendo? É uma alegria momentânea. Ela vai perdurar até um certo momento, mas quando a fraqueza voltar, você não vai resistir. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você não pode parar na justificação. Você tem que avançar. Aí depois vem a santificação. Você começa a vender roupa decente, você deixa de se pintar, deixa de ver jogo, novela, você começa a querer meditar.
Isso é santificação. Estão entendendo? Não significa que você já é cristão. Estão entendendo? Você não pode se conformar ali. Estão entendendo? E depois vem a terceira fase. Mas se você se conformar na santificação, e aquele irmão é uma boa irmã, aquela irmã é uma boa irmã, mas por que ela cai sempre na fornicação? Porque chegou na santificação e se conformou. É uma boa pessoa, porque na santificação você é uma boa pessoa. Estão entendendo? Mas ser cristão é ser mais do que boa pessoa. Ser cristão é ser Deus em carne humana. É ser a carta de Deus lida nas pessoas. Vocês estão entendendo? Aleluia! E depois vem a terceira fase, que é o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É o próprio Deus morando no teu coração. É o próprio Deus conduzindo a tua vida. João capítulo 16 diz: quando o Espírito Santo, o Espírito de verdade, vier sobre vocês, Ele vos conduzirá em toda a verdade. O Espírito Santo é o verdadeiro guia. E quando você tem o Espírito Santo, isso é o novo nascimento. Você já não peca. Por isso é que a Bíblia diz, 1 de João capítulo 3, versículo 6, que todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Aleluia. O que é nascido de Deus é Espírito. Aleluia. O que é isso? É quando você e o Espírito Santo se tornam um. Amém? E você já não peca. Estão entendendo? Então você não pode se conformar que não, hoje pago dízimo, eu vou na casa de oração. Isso aqui não é suficiente. Amém. Você pode dar dízimo todos os meses e ir no inferno. Estão entendendo? Amém? Amém. Espero que isso fique no teu coração. Amém? Estão compreendendo? E depois, houve Gênesis capítulo 15, houve a jornada e a promessa. Deus promete a Abraão: olha, eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, eu vou pegar na tua geração, eles vão ser escravos durante muito tempo e depois vão sair. Ali Abraão começou a perceber que a vida, seguir a Deus, é uma coisa dura, é uma coisa pesada. Ali ele começou a sentir o peso de seguir a Cristo. Ele começou a sentir o peso porque ele começou a ver que a promessa, ele saiu e seria multiplicada a sua geração. Mas ele falou: na tua geração deve ser multiplicada. Primeiro vai ser escrava durante 430 anos. Depois vai sair e vai ir na terra que eu te prometi. E ele começou a ver que afinal de contas era muito difícil. Mas ele não desistiu. E como Sara viu aquilo que era muito difícil, Sara começou a interpretar os caminhos do Senhor. Gênesis capítulo 16. Sara foi e interpretou os caminhos do Senhor. Abraão, como eu estou vendo que está muito difícil nós ter filho, estou vendo que está muito difícil nós recebermos a promessa. Então tem uma ideia, irmãos. Pouco importa a condição da tua vida, não coloca a ideia no Jesus. Amém? Ele sabe as tuas necessidades. Ele sabe como guiar a tua vida. Não interpreta o caminho do Senhor. Não tenta reconduzir o Deus. Deixa Ele conduzir você. Deixa Ele guiar teus caminhos. Amém? Abre teu coração e deixa Ele te conduzir em nome de Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Compreendem o que estou a dizer? Então Sara teve uma ideia maluca. Aquela ideia não é uma ideia maluca. Olha, Abraão, como você tem que ter filho, então a promessa não começou para ti, para você ter filho, já se excluiu da promessa. Eu como muitos irmãos, cometeu uma nada, eu não vou conseguir, aqueles irmãos são santos, a promessa não é para mim. Quem te excluiu? Aleluia. Será que tem que ser como um anjo que falou que você não é filho de Deus? Ou você próprio tem que estar se excluindo? Não encerra a graça na tua vida quando Deus não encerrou a graça. Amém? Vocês estão entendendo? E a Sara falou: não, ela tem aqui a minha escrava. Então vamos fazer um acordo. A escrava vai te dar um filho, e esse filho vamos já usar como filho da promessa. Vocês estão entendendo? Irmãos, nunca devemos fazer acordo com Satanás. Amém. Nunca devemos parar para tentar entender a ideia do diabo. Não para entender a ideia do diabo. Vocês estão entendendo? William Branham me diz que, se você observar, normalmente quando a cobra pica a pomba, é porque
a pomba parou para prestar atenção na cobra. Se você observar, é assim que acontece. A cobra fica lá a gingar e a pomba fica lá a observar, distraída, quando a cobra está hipnotizada. Depois de ficar hipnotizada, não consegue mais se movimentar. E a cobra vem e pica a pomba. E a pomba morre. Vocês estão entendendo? Isso é o que acontece conosco. O diabo nos mete uma ideia na cabeça, porque o diabo é especialista em nos meter pensamento errado. O diabo é especialista em nos meter pecado na cabeça. O diabo ele é bom de nos colocar bom de pensamento. Irmão Branham diz que o campo de batalha que o diabo escolheu é a mente. A mente é o campo de batalha. E nos 5 sentidos da carne que você tem, diz o profeta, que a memória é o único sentido que não se apaga. Vocês estão entendendo? Ele é bom de te meter pensamentos errados, desejos carnais, de te fazer errar. E aquela tua memória é que vai te acusar. O diabo ele é bom de trabalhar com a tua mente. Vocês estão entendendo? Por esse motivo, é quando o pecado se aproxima, um pensamento errado vem, repreenda aquilo novo. Afasta aquele pensamento. Quando vem um desejo errado, repreenda aquilo. Não presta atenção no diabo. Não procura entender a ideia do diabo. Não procura sentido, não procura lógica. Vocês estão entendendo? Não, tipo, há pessoas que viajam no pensamento do diabo. Não viajam no pensamento do diabo. Eles só querem te derrotar, querem te derrubar, querem te destruir. O diabo não quer nada positivo conosco, a não ser nos destruir. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Vocês podem dizer amém? Amém. Aleluia. Amém. Então, Gênesis capítulo quê? 16. Aleluia. Gênesis capítulo 16. O plano da Sara. Diz: olha, toma aquela mulher e dá para ti, para ser tua concubina, faz um filho com ela e depois vamos criar um filho dela para ser nosso filho. Irmãos, quando você faz um acordo com o diabo, não pensa que o diabo vai te deixar assim, você ir na tua vida. É isso que aconteceu com a Sara. Sara pensou, fez já o plano, ela vou já ter um filho e tudo mais, vou adotar. Irmãos, a fé não pode ter plano B. Amém. Amém. A Sara criou um plano B para a fé que Deus lhes deu. Não, Deus me disse que eu vou ter filho, mas se eu não ter filho, eu tenho aqui a minha empregada que pode ter um filho, é como se fosse meu filho, porque eu vou lá adotar e tudo mais. E o diabo meteu aquele pensamento na cabeça da Sara. E a Sara engoliu aquele pensamento e aplicou aquele pensamento. Consequência, foi humilhada pela empregada. Foi ridicularizada pela empregada. Ah, não estou aguentando mais, irmão Pedro. Eu vou pecar, já não aguento mais. É muita pressão. Eu sinto que eu vou ter paz. Quando eu cair, é mentira. O dia que você cair, você vai ser humilhado pelo diabo. Vocês estão entendendo? Então não dê asas do diabo. Não aceita a proposta do diabo. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém? Fala isso, meu irmão. Não aceita a proposta do diabo. Amém? Aleluia. Gênesis 17. Quando Deus percebe o plano errado da Sara, Deus disse em Gênesis capítulo 17. Como é que ele desceu em Gênesis 17? Como grande El Shaddai. Amém? Ele desceu como Mamá Jeová. A palavra El Shaddai significa Deus que alimenta, Deus que sustenta, aquele que tem bens. Aleluia. E Deus desceu como a grande Mamá Jeová. E ele deu de mamar Abraão. Aleluia. E Abraão se tornou fortalecido quando recebeu o leite puro vindo dos céus de El Shaddai. Aleluia. Vocês estão entendendo? Oh, meus irmãos, não importa como você está na tua caminhada, confia no Senhor. A Mamá Jeová, ela te encontrará num desses dias e vai sustentar a tua fé. Deus está aqui nessa manhã. Deixa que ela alimente a tua fé. Amém. O céu dela está tão cheio com leite. Aleluia. Oh! E essa mensagem é o leite da Mamá Jeová. Você não vai receber o leite puro. Vai de leite de vaca. Que estão lá no YouTube. Esses leites de vaca. O ser humano é o único ser que se alimenta com
leite do animal. Vocês sabem que é cientificamente aprovado que nós não somos feitos para se alimentar do leite das vacas. Isso também tipifica o espiritual. E a igreja vai ficar ali a se alimentar com as coisas do diabo. Até na igreja morreu. Todo mundo puxa ele, não, morreu na igreja. Mas demônio não sabe que morreu. E você está ali para que a tua alma descanse. Um demônio, qual é a alma que vai descansar em paz? Você fica lá, não, eu tenho que ter sentimento. Não, se foi no inferno mesmo. Me perdoa, eu não sou sensível, sou realista. O demônio foi no inferno, ponto final. Pessoa que morreu a se drogar, qual é a alma que vai descansar em paz? Vamos ser realistas. Esse é o romantismo do diabo, tira das nossas cabeças. Estão entendendo? Não, ele mesmo na última vez se arrependeu, então se ganha talvez, não sei. Eu não sei quem vai no céu. Mas os nossos olhos que viram, ele não foi no inferno. Vamos perdoar. Vocês estão entendendo? Amém? Então a grande mamãe Jeová desceu até Abraão. E Abraão se encontrava muito fraco na fé. A casa dele estava despedaçada. A mulher estava frustrada. A empregada estava a humilhar a mulher. E o filho bastardo estava a tomar o lugar do filho prometido. O lar estava despedaçado. Ele já não sabia mais o que podia fazer. Era um casamento a cair aos pedaços. Mas naquele dia, quando ele pensou que já não tinha mais esperança, ali ele viu um homem a vida longe. Aleluia! Com os pés empoeirados. Quando ele limpou seus olhos, viu. Aleluia! Era grande mamãe Jeová. Pouco importa como está o teu lar. Pouco importa como está a tua condição. Pouco importa como está a tua vida. Pouco importa em que buraco o diabo te colocou. Eu quero te dizer nesta manhã. Aleluia! Há um grande Jeová que ainda vive. E ele está aqui nesta manhã. Ele quer alimentar a tua fé. Ele não vai te tirar as provas, mas ele quer te dar uma fé maior que as provas. Aleluia! Quanto maior é o buraco que o diabo te coloca, mais gloriosa é a tua libertação. Aleluia! Então vocês observam aqui que Abraão teve um tipo de 7 eras da igreja. Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, 17. E lá chegamos no Gênesis 18. Aleluia! E quando ele observou o Gênesis, ele estava lá em Gênesis 18. A Bíblia fala que ele estava na tenda, mas ele estava dentro da tenda. Ele estava fora da tenda. Aleluia! Como um tipo de Cristo, ele morreu fora do tabernáculo, fora da tenda. E o último ministério da noiva não será no tabernáculo, será fora da tenda. Aleluia! Vocês estão entendendo? Oh, glória a Deus! Espero que isso fique bem gravado no teu coração. Se você só é cristão aqui com fé complica, você não é noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, o seu ministério é fora da tenda. Aleluia! E quando ele viu 3 homens a virem, o que Deus fez? Aleluia! Deus perguntou: querubins? Sim. Estamos em que tempo? Segundo a terra, estamos na era da luz. Tá bom, não tem problema. Pegou um pouco de energia cosmética, juntou, soprou. Anjo Gabriel, vem para aqui. Um pouco mais de energia cosmética, soprou. Anjo Miguel, vem para aqui. Ele disse: vamos fazer uma visita lá naquele homem. Aleluia! Ele veio no meio. Anjo Miguel e o anjo Gabriel a descerem naquelas ruas empoeiradas. Ele desceu. E quando o homem que estava fora da tenda, ele sentado. Aleluia! O que Abraão estava pensando? Abraão estava pensando sobre o homem. Aleluia! O que nós estamos a pensar? Aleluia! E Abraão pensava: mas Deus Todo-Poderoso, que um dia nosso Pai Noé, ele visitou nosso Pai Noé, nosso Deus Todo-Poderoso. Um dia ele se revelou a Abel. Deus se revela. Como Deus é poderoso. E ele pensava nas revelações.
que lá no meio estava o grande Jeová. Ele sabia que Deus é um, que Deus não é trindade. A Bíblia diz que ele o adorou, o meu Senhor. Não passes daqui no teu ser. Entra na minha casa. Irmãos, Abraão não tinha vergonha. A casa dele era só uma tenda com cozinha e quarto. A sala era debaixo da árvore. Meus irmãos, há irmãos aqui que não conseguem receber seus irmãos em suas casas. Tem vergonha. Você não sabe que a Bíblia fala que muitos sem saber hospedaram anjos? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Quando entrou, quem debaixo da árvore? Aí já era a casa de Abraão. Amém. E ele correu, mulher, faz aí um bolo de carne, farinha de trigo, junta com azeite, depois pega, depois vai matar o boi. Foi aí, pegou nos cabritos, matou o cabrito, matou o boi. Meu irmão, não consigo matar aquele bolo de carne que estava muito bom. E aquele homem pegou e comeu aquilo. Vocês observaram? Que o próprio Deus deu de comer aquele que lhe deu de comer capítulo antes. Vocês estão percebendo? O mesmo Deus que nos sustenta, esse Deus que você deve sustentar, que não está falando rápido. Vocês lembram da Rebeca? Aleluia! Que o mesmo cabelo que a Rebeca sustentou é o mesmo que levou até Isaac. E a mesma mensagem que você sustenta é a mesma mensagem que te levará para o rapto. Aleluia! Vocês estão entendendo? E aquela mulher falou, entra. Ela cumpriu a escritura. Faça bem a todo mundo, principalmente os domésticos na fé. Ela cumpriu aquilo, se não precisa da minha casa. Irmãos, a Sara riu de Deus, mas ela sustentou Deus. Você sabe o mistério? Amém. Consegue ver o mistério? Amém. Ela riu, mas ela sustentou Deus. E é bíblico. Aquele que fizeram bem um desses pequeninos, o seu galardão será guardado. Amém? Vocês estão entendendo? E Deus tem que guardar o seu galardão. Aleluia! Vocês estão a compreender? E quando você faz um bem a um irmão, escuta o que eu vou te dizer. O anjo dos registros, ele registra aquilo. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Amém? E a Sara pegou e sustentou Deus. Quando você recebe um irmão na tua casa, quero parar aqui um momento. Amém. Nem que for um copo de água fria. Amém. Não deixe ele sair sem lhe dar um copo de água fria. Você está sustentando o próprio Deus. Amém. Porque a Bíblia fala que aquele que sustentaram desses pequeninos sustentou a mim. A Bíblia fala que nem que você dá um copo d'água fria a um dos meus discípulos, a mim me deste. E de modo algum o seu galardão estará perdido. Mas muito mais do que interessa, tenha satisfação e motivação em sustentar o próprio Deus. O irmão foi na tua casa e senta. E quando você vai na casa do irmão, não nega comida, não nega água. Você está a negar a bênção do irmão. Você está a negar a prosperidade do irmão. Porque quando o irmão te ajuda, está ajudando o próprio Deus. Será que vocês captaram a visão? Aleluia! Vocês compreenderam o que estou a dizer? E Elohim chegou lá e estava conversando com Abraão. E Abraão estava curioso. A Bíblia fala que Abraão não sentou, ficou de pé, olha para eles quando eles comiam. Abraão só queria ser abençoado. Eles comeram. Abraão sempre minha frente, mas quem me abençoarem? Irmãos, quem que manifesta Deus? Você tem que estar na expectativa. Você tem que estar na expectativa. Você está entendendo? E Abraão estava a esperar. Me abençoa. Deus olhou o pensamento dele e falou: esse homem que eu não abençoo. Esse homem, eu vou te dar um filho. A Sara também falou: mas a promessa vai me dar um filho. Vou te dar um filho. E quando der esse filho, ele vai vir no tempo determinado. Mas no tempo determinado, Sara riu. E Deus disse: escutem a manifestação do Filho do Homem. Deus disse: por que a Sara riu?
Bíblia fala que a Sara estava atrás de Deus. Estava na tenda. Não estava simplesmente atrás de Deus. Estava na tenda. Estava dentro de casa, atrás do próprio Elohim. E Elohim estava a conversar com Abraão na forma humana. Estava na forma de um homem. A Bíblia fala que são 3 homens que desceram, não é isso? Não era anjo. Quero que você compreenda. Gênesis 18, aquilo não é anjo. Oh, vocês estão a compreender? Aquilo não é um fogo que desceu, não é anjo, não é uma visão, é uma realidade. É Deus ele mesmo, em carne humana. Anjo como? Aquilo é homem, o meu. Vocês estão entendendo? Oh, irmão. Comeu na casa de Abraão. E aquele homem disse: por que Sara riu? Eu vou lhe dar um filho. Lhe diz mesmo, porque para ver o coração dela, que no tempo da vida eu lhe visitarei. Aleluia. Guarda isso, no tempo da vida. Aleluia. Você sabe que a mulher tem o tempo da vida, não é isso? Não sabe disso? No tempo da vida te visitarei. E nesse tempo você terá um filho. O que o filho do homem veio fazer? Veio libertar a Sara. O verdadeiro desejo do filho do homem na tenda de Abraão não era Abraão. O verdadeiro desejo do filho do homem na tenda de Abraão era fazer com que Sara gerasse o filho prometido. Qual é a função do filho do homem? É engravidar. Aleluia! Entendeu? Porque Sara estava muito cabisbaixa, assim lamentável, desempregada, me humilha. Mas quando o filho do homem se manifestou, quando o filho do homem se revelou, aquilo não é a vida de Cristo, aquilo é a manifestação do filho do homem. É a identidade humana a se revelar. Aleluia. E é a revelação do filho do homem que fez a Sara ser de novo fértil. A fertilidade da Sara, aleluia, dependia da revelação do filho do homem. E quando o filho do homem se revelou, aquilo libertou a Sara da esterilidade. Avança. Amém. E William me diz que todos os dias Abraão ia na consulta. Doutor, minha mulher está grávida? Não. Você manda, você já veio, não tem problema, amanhã eu vou voltar. Outro dia, mas minha mulher está grávida. Por que, irmão? Ele viu o filho do homem. Quando você vê o filho do homem se revelar, nada mais é impossível para ti. Nós precisamos captar isso. Amém. Nós precisamos compreender isso. Amém. Porque quando o filho do homem se manifesta na tua tenda, nada é impossível para ti. Amém. Será que você compreendeu isso? Amém. E quando a Sara viu aquilo, ela concebeu. E quando ela concebeu, ela teve a luz ao filho. Aleluia! Quando ela teve a luz do seu filho Isaac, ela percebeu: ei, afinal sou a toda poderosa. Como é que essa escrava vai me humilhar? Ela entrou em casa, tirou o chicote, falou: Agar, vem aqui. Você é o teu filho, rua. Eu não preciso mais de escrava. Aleluia. É isso que nós precisamos, irmão. No dia que você realmente perceber quem você é, quem é você, você não vai mais comer comida de porco. Você não vai mais comer alimentos estragados. Você não vai mais ser amedrontado pelo diabo. Vocês estão entendendo? Você só é amedrontado porque você não sabe quem é você. Quando você descobrir quem é você,
todos os seres humanos da terra, você que vai lhe julgar. Você não compreendeu? Todos os seres humanos da terra, teu pai, tua mãe, tua avó, teu primo, teu chefe do trabalho, todos, você que vai lhe julgar. A Bíblia fala que nós julgaremos a terra. Sabe quem é você? Você é um magistrado. A Bíblia fala que Deus não reparte sua glória com ninguém, não é verdade? Não é isso verdade? Sabe por quê? Veja que a Bíblia fala que aquele que vencer nessa era vai se assentar no trono, na glória de Deus. Mas ele não reparte a sua glória. Sabe por quê? É porque você é esposa. E a esposa e o esposo, eles são um. Sabe quem é você? Você é Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que o mundo anda a orar, que na Pentecostal está a orar, que na Universal está a orar, que na Católica está a orar. Esse Deus se fez carne. Ele sabia o próprio Deus. Aleluia! Ele disse: eu estarei convosco, mesmo em vós, e o mundo não me verá. O mundo está tentando procurar Deus. Deus não está no céu. Irmão, Deus também não está na Bíblia. Quando Jesus desapareceu, eles estavam a procurar Jesus. Falta da revelação, deixaram Jesus no templo, mas foram lhe procurar nos parentes. É o problema dos crentes hoje. Falta da revelação, vão procurar Jesus na Pentecostal, não está lá. Na Batista, não está lá. Na Universal, não está lá. Qual era a solução? Era voltar aonde deixaram Jesus. E outras pessoas falam a mesma coisa. Sabe por que Jesus não está na tenda? Porque não encontrou estalagem para o seu repouso. Não encontrou estalagem para o seu nascimento. Quando ele chegou lá em Belém, as hospedarias estavam fechadas. E ele não tinha lugar para nascer. Vocês estão entendendo? Oh, aleluia! E hoje, as hospedagens das pessoas se encontram cheias de pecado, cheias de doutrinas, cheias de imoralidade, e não há lugar para Jesus nascer. Mas há uma noiva, na forma de um estábulo, na forma de um lugar como se fosse um curral. Há uma noiva muito simples, como se fosse um curral, ignorada por muitos, chamada de velha. Aleluia! Mas é um lugar onde Jesus nasce. Herodes mandou procurar o rei dos reis e não encontraram, porque lhe procuraram nos palácios. Jesus não está nos palácios, ele está no estábulo. Aleluia! No livro de Lucas, a Bíblia fala que Jesus foi no templo e tomou o livro. E ele leu Isaías capítulo 61. Quando ele leu aquilo, Isaías 61, ele leu versículo 1 e metade do versículo 2. Não terminou. E ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim. E ele me ungiu para proclamar, para curar os enfermos, limpar os leprosos e anunciar o ano aceitável. Contou ali. Não falou do julgamento.
Observa que Jesus, quando parou ali, não falou do julgamento. Apenas falou da salvação, falou de limpar os leprosos, de curar os enfermos, anunciar o inaceitável e parou ali. Sabe por quê? Porque Jesus estava a cumprir apenas metade de Isaías 61. Ele curou os enfermos, ele salvou a humanidade, mas ele não julgou as pessoas. Ele guardou essa parte, porque ainda falta a outra parte da escritura se cumprir. Jesus tem que voltar para cumprir outra escritura, que é Isaías 62 e metade do versículo 61, metade do versículo 2, que falta se cumprir. Então ele cumpriu apenas 61 e metade do versículo 2. Vocês estão entendendo? Compreendem o que estou dizendo? E aí ele cumpriu essa parte da escritura. E quando ele cumpriu essa parte da escritura, ele veio como o quê? Como filho do homem. Vocês estão entendendo? Jesus nunca se chamou de filho de Deus. Vocês estão entendendo? É verdade. Oh, irmãos, parece difícil, né? Vamos começar a ler a Bíblia. Hã? Quando Jesus veio na terra, ele chamou-se de filho do homem. E filho do homem quer dizer profeta. Quando Jesus veio na terra, veio na forma de profeta. Vocês estão a compreender? Ele quando veio, ele veio como profeta. Está difícil? Não. Avança. E se vocês observarem, irmãos, Jesus aos judeus e aos samaritanos se manifestou como profeta. E ele manifestou o Filho do Homem. Quando Natanael veio com os discípulos, ele disse: eis um israelita em que não adoro. E você, Filipe, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aleluia! O que era aquilo? Era Jesus, o mesmo Elohim que desceu na tenda de Abraão, que estava a se revelar como filho do homem. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo o que eu vou dizer? Para captar a visão? Então Jesus, ele se revelou como filho do homem. E ele deu mais um passo. João capítulo 4. Ele encontrou uma mulher samaritana. Aleluia! E ele disse: dá-me de beber. E a mulher disse: por que você me pede? Se você é judeu. E ele disse: se você soubesse com quem estás a falar. E disse, conversou com ela. Sabe quando você conversa com alguém? Quando você está com o espírito dele. Foi isso que Jesus fez. Conversou com ela, criou a atmosfera, captou o espírito dela, viu que ela tem um espírito de prostituição. Ele falou: onde é que está teu marido? Eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste sim, e o que tens agora é pecado, não é teu. Como é que ele sabia? Era o Filho do Homem a se revelar. Veja a descrição que a samaritana deu. Veja que és profeta. Ele não disse: não, eu não sou profeta. Jesus nunca discordou dela. O que a samaritana fez? Ela foi no seu povo. Disse: oh, venham, eu vi a promessa se cumprir. Eu sei que é o Messias que vai vir. E quando ele vir, vai fazer essas coisas. Há um homem que falou da minha vida. Aleluia. Mas observa, irmãos, que ele revelou-se nos judeus, revelou-se nos samaritanos, mas não se revelou nos gentios. Morreu na cruz, não é isso? Mas antes de morrer, Lucas capítulo 17, a Bíblia fala que Jesus conversava com o seu povo. E ele disse: vai ter um dia que vocês vão querer novamente a manifestação do Filho do Homem. E vamos falar ali, não acreditem. Oh, meus irmãos, quando você vai numa igreja, não, aquele pastor está tendo discernimento, é mentira.
no mundo inteiro, ninguém pode ter esse dom. Está difícil dizer isso? Amém. Eles podem adivinhar. Na adivinhação podem acertar. Mas a revelação do Filho do Homem, eles não podem ter. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Espero que vocês estão preparados, porque eu ainda não comecei a entrar no modelo. Oh, meus irmãos. 11 horas. Isso é um pecado, vamos falar em nome de Jesus Cristo, eu não gosto do tempo. Amém? E aí ele conversava com os homens. Eles disse: no dia, lembrem-se que eu vou se revelar. Assim como foi nos dias, assim como o sol nasce do Oriente. Vocês estão entendendo? E se mostra até o Ocidente. Assim será a vida do Filho do Homem. Amém. Isso é vida. Vocês estão entendendo? Amém. Vida e manifestação são coisas diferentes. Amém. Amém. Vida é quando ele vem. E a segunda vinda de Cristo é o arrebatamento. Amém. Vocês estão entendendo? Mas a manifestação do Filho do Homem é Deus em carne humana, na forma de um profeta, se revelar no seu povo. São duas coisas completamente diferentes. Vida e revelação. Vocês estão entendendo? Jesus veio 3 vezes. Ele veio a primeira vez para morrer pelos nossos pecados. Vocês estão entendendo? Ele veio cumprir Isaías 53. Estão entendendo? Que diz que o Cordeiro carregaria nossos fardos, nossos pecados. Estão entendendo? Então, o Cordeiro veio. João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus fez na cruz do Calvário é o cumprimento de Isaías 53. Vocês estão entendendo? Jesus vem pela segunda vez para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: quando ele vir, não fala quando ele se manifestar. Estão entendendo? Quando ele vier, a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão. E nós que estamos vivos, juntamente com aqueles que ressuscitaram, seremos transformados em um corpo glorificado e subiremos ao encontro dele. Vocês estão entendendo? Isso não é manifestação, é vida do Senhor. E a coluna de nuvem também anda a usar para falar que é vida, não é vida. A coluna de nuvem é uma visão que William Branham teve um ano anterior. E a segunda vinda não pode ser uma visão. William Branham diz na mensagem à ordem da igreja que é uma profecia ou uma visão, não pode ser algo que está escrito na Bíblia. E a segunda vinda de Cristo é uma coisa que está escrito na Bíblia. Então não pode ser uma visão, mas a coluna de nuvem foi uma visão. Glória a Deus. Eu amo isso. Acelera-me. Glória a Deus. Traz a coluna de nuvem, por favor. Sim. Traz mais rápido. Visão. Na mensagem ao nascer do sol. Faz rápido, irmão Wilson, por favor. Ok, irmão Wilson, Deus te abençoe. Sim. Ok. As pessoas usam isso para falar que isso é a segunda vinda de Cristo. Primeiro eu quero que você compreenda uma coisa. Já imaginaste que teu pai foi na guerra? E depois tua mãe fala: papai já veio. Já veio de onde? Te mostro uma foto. Aqui ele já veio. Isso é mentir a criança. Papai já veio. Mas de onde, mamãe? Está aqui na foto, está aqui, já veio. Nunca
nunca aceitam que isso é segunda vinda de Cristo. Não. Isso não é segunda vinda de Cristo. Isso é manifestação do Senhor. Escute com atenção. Aleluia. Irmão João, fica assim. Escute. Ao nascer do sol, 18 de abril de 65, parágrafo 5. Vendo que o nosso tempo está aqui é limitado, e em particular por causa daqueles amigos que estão escutando pelo telefone, porque era uma mensagem que eu estava a pregar e alguns estavam a ouvir pela chamada. Ele diz assim: desejo chamar a sua atenção nesta manhã uma fotografia que foi captada há algum tempo pela câmera, cerca de uma visão que tive aqui no tabernáculo. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo que essa visão aqui, que essa foto, essa nuvem aqui, é fruto de uma visão que ele teve no tabernáculo. Cerca de uma visão que tive aqui no tabernáculo, a qual se relaciona com a minha partida de Indiana para Arizona, onde havia encontrado-me com 7 anjos na forma de uma pirâmide. Estão entendendo? Ele está dizendo que isso é uma visão que ele já teve de 7 anjos que formaram o rosto de Cristo na forma de uma pirâmide. E não é segunda vinda de Cristo. Nunca William Branham disse que isso é segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o arrebatamento. Se Jesus já veio, você ficou. Estão entendendo? Essa doutrina é satânica. É para nos impedir de nós não ficar preparados para a segunda vinda de Cristo. É a partir da doutrina que Jesus já veio que o resto das heresias vieram. E o sangue já terminou. Já não tem mais graça. Não tem misericórdia. Os irmãos já ressuscitaram. Porque eles têm que inventar todo tipo de doutrina para sustentar essa doutrina mesma. Vocês estão entendendo? Então Jesus não veio. Amém? Vocês estão compreendendo? Compreendem o que estou dizendo? Até os pentecostais nessa parte tem mais revelação. É uma tristeza. Ouça. Mas qual é a pressa então? É verdade. Hã? Não, Jesus já. Qual é a pressa de Jesus já veio? Vamos esperar Jesus Cristo. Vamos sentar aí, meu Deus. Deus te abençoe. Então, irmãos, segunda vinda e revelação do Filho do Homem são duas coisas diferentes. Quero que você compreenda isso. Eu quero terminar, mas quero que você compreenda isso. A manifestação do Filho do Homem, ou a revelação do Filho do Homem, é Deus Ele mesmo, em carne humana, na forma de um profeta. Vocês estão entendendo? E quando que Ele se manifestou pela primeira vez como Filho do Homem? Gênesis capítulo 18. Por que Ele desceu em Gênesis 18? Vocês estão entendendo? Hã? Ele desceu em Gênesis 18 para manifestar o Filho prometido. Aleluia! Vocês estão a compreender? Compreendem o que estou a dizer? O Filho tinha que vir. Então, Gênesis 18, ele veio para trazer a fertilidade na Sara. Aleluia! Oh, glória a E Deus! depois dele se manifestar, a Sara concebeu. E foi a partir da revelação do Filho do Homem que deu autoridade na Sara. Aleluia! A revelação do alimento da Sara veio através da manifestação do Filho do Homem. Vocês estão a compreender? Ai meu Deus, está um pouquinho difícil, né? Aleluia! Temos que recuar um pouquinho da mão. Repete isso lá. Avança. Irmão, tem como ler. Então, irmãos, revelação do Filho do Homem é diferente de manifestação. O meu tema é, qual é o meu tema?
a dispensação do Filho do Homem e do Filho de Deus. Veja, eu não cheguei no meu tema. Escutem com atenção. William Branham diz que o Filho do Homem significa que? Profeta. Filho de Deus significa Espírito. Filho de Davi significa Rei. Vocês estão entendendo? E Jesus, quando desceu como profeta, como Filho do Homem. Vocês estão entendendo? E ele desceu como Filho do Homem e visitou duas raças na terra: os judeus e os samaritanos. Vocês estão a compreender? Amém. Mas não visitou os gentios. Vocês observaram isso? Por que não visitou os gentios? Se vocês recuarem em Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus só desceu para visitar Abraão porque a taça da ira de Sodoma e Gomorra já estava cheia. Amém. Os pecados de Sodoma e Gomorra já estavam muito cheios. E Deus não podia completar, visitar a última raça da terra, sem que a terra estivesse num estado como em Sodoma e Gomorra. Vocês estão entendendo? Mas ele disse, Lucas capítulo 17. Vocês vão para aquele está ali, não acreditem. Não tem um papá profeta ali, da Pentecostal. Ele está tendo discernimento do coração, é mentira. Não tem um papá profeta ali, ele está tendo revelação de céu, é mentira. Vocês estão entendendo? Amém? A Bíblia fala, Lucas capítulo 17, que como foi nos dias de Noé, que como foi em Sodoma e Gomorra, que eles comiam, bebiam, casavam, plantavam, não é isso? E davam-se em casamento. Assim será também nos dias que o Filho do Homem se revelar. Jesus está dizendo, irmãos, como ele se revelou lá, quando o mundo chegou numa condição sodomita, tinha gays, bandidos, casamento, descasamento, tinha muita imoralidade, tinha muito pecado. O mundo chegou numa condição de ser destruída. Vocês estão entendendo? Diz que quando o mundo chegar nessa condição, ele não falava vir, disse vai se revelar. Aleluia. Estão entendendo? Compreende o que estou a dizer? Acho que você não está compreendendo. Jesus se revelou como Filho do Homem lá na tenda de Abraão, quando as coisas ficaram numa condição sodomita. E Lucas capítulo 17, ele disse como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de revelar. Vocês estão entendendo? E nós já estamos numa condição como em Sodoma e Gomorra. Já estamos numa condição como lá no tempo de Abraão, no tempo de Ló. Vocês estão entendendo? Compreendem o que estou a dizer? Mas, se vocês observarem, o Filho do Homem, quando veio pela segunda vez, veio na forma de Jesus Cristo. Não é isso? Carne humana, profeta a Deus, não é isso? Mas nós hoje já não temos nenhuma promessa que fala que Jesus vai vir em carne humana. Temos? A última promessa que Jesus podia nascer é Isaías. Não é isso? Eis que a Virgem conceberá. E a Virgem já concebeu, Jesus já nasceu. Então, como é que Jesus, o Filho do Homem, podia descer novamente? Sabendo que já não tem nenhuma promessa que a Virgem vai conceber. Vocês estão entendendo? Porque já não existe nenhuma escritura que fala que Jesus ele mesmo vai vir de uma virgem. Mas há uma promessa que fala que o Filho do Homem se revelará. Aleluia! Vocês estão entendendo? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que ele vai revelar o seu filho? O que ele vai fazer?
Vamos apertar o voo, vamos decorar um pouquinho. Aleluia! Amém? Amém. Oh, meus irmãos, o que Deus fez? Já não tem nenhuma promessa que a igreja vai conceber. Então ele pegou um profeta, como eu e você, um homem de carne e osso, como eu e você, porque o filho do homem é o profeta, não é isso? E nesse tempo que estamos a viver, só temos promessa de receber um profeta. E por sinal é o último profeta para a dispensação gentia. Vocês estão entendendo? Amém? Já não temos nenhuma promessa que vai vir mais profeta depois de William Branham. Vocês estão compreendendo? Então Deus, Ele usou a promessa de Malaquias 4, Apocalipse 10:7, que diz que o segredo de Deus será revelado ao seu povo. Ele tomou um ser carnal, um ser mortal. Aleluia. William Branham era um ser humano como eu e você. Mas quando ele se colocava no púlpito e ele dava as costas e falava: você, moça, de blusa cor-de-rosa, vives na rua tal, tem nome fulano de tal, tens essa doença, aquela doença, assim diz o Senhor, você está curado. Aquilo não era William Branham, era Deus ele mesmo. Ele podia pregar e falava para se arrepender, andava com as pessoas, pescava no rio. Aleluia! Esse era William Branham. Aleluia! Ele era um homem que só estudou até a sétima, não tinha muito estudo, já foi guarda florestal, pregou muito, ficou careca. Esse é William Branham. Quando ele se colocava no púlpito e pregava o evangelho, esse é William Branham. Mas quando ele se virava, aleluia, já não era William Branham, era Deus ele mesmo, que tomava um corpo mortal. William Branham não é o filho do homem. Quero que você compreenda isso. William Branham é um filho do homem. Mas Jesus é o filho do homem. Então o que Deus fez? Se só tem já a promessa de um profeta sobre a terra, Ele pega um filho do homem para manifestar o filho do homem. Oh, aleluia. Vamos ler a escritura. Eu vou ler o profeta, amém? Hoje se cumpriu essa escritura. Parágrafo 40. E sabemos quão peculiar é essa leitura da escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção do verso 1 e 2, de Isaías 61, 1 e 2. Mas ele leu até este ponto, onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Já falei sobre isso, não é? Para curar os quebrantados de coração, e para dar, curar os doentes e dar vista aos cegos. Dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E parou ali. E então ele parou. Pois, depois disso, era trazer juízo, que ele não falou, que se aplicaria à sua próxima vinda. Estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém. Escutem com atenção, que isso fica bem gravado no teu coração. E se virou e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Jesus disse isso. Como isso foi direto? E que declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente, de que ele pode deixar isso claro para o povo? Hoje esta escritura se cumpriu, pois aqui estava ele, o Messias. Entretanto, eles não criam nisso. Aqui estava ele, o ungido para aquela hora,
seu ministério em sua totalidade, desde seu nascimento, tinha provado ser o que ele era. E, no entanto, eles não conseguiram crer nele. Que declaração! Mas ele podia dizer hoje. E se a pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer em que dia está vivendo. Pois aquele era a hora dele. Pois ele estava ali fazendo exatamente o que as Escrituras, todos os profetas tinham dito que aconteceria. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falharam em ver isso, deveriam ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. Lá estava o Messias. Eles teriam conhecido, porque ele disse: cumpriu-se a Escritura. Penso a respeito de hoje e noto que foi aquilo. Quando o sacerdote entregou a palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. E a última citação do meu texto que eu tinha em minhas escrituras anotadas foi São Lucas 17:30. Escutem com atenção. Onde Jesus estava se referindo a esse dia em que estamos a viver, na era da Odisseia. E, no entanto, podre na política de igreja e política nacional. Exatamente, e mais podre que pode ser. E então ele diz: como foi nos dias de Ló, será no tempo do fim. Note o que ele disse ali: no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará. Quero atrair a sua atenção aqui agora. Estão entendendo? Veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem, que era profeta. E foi o que ele fez. Ele provou o seu ministério sendo profeta. Jesus não provou isso? Amém. Aleluia. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era um filho de Deus. Não é verdade? Ele disse que era o Filho do Homem. Agora, hoje, ele é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? O que ele regressou. E agora, ele está na forma do Espírito Santo. A pessoa que não se vê. Contudo, Deus, o Filho de Deus, no milênio, ele se assenta no trono do seu Pai, o que ele será o Filho de Davi. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta. Esta era, através das eras, como Filho de Deus, e na outra era, como Filho de Davi. São 3. Mas note aqui, meu precioso irmão. Ele disse: no tempo da era da igreja, ela ficaria tão atrapalhada, e ele se revelaria de novo como o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revela, como aquela era ficou tão atrapalhada, ontem foi oportuna, e espero que você não falhe em ver isso. Temos tido revelação de Filho de Deus, mas na última promessa que Abraão recebeu, antes que o filho fosse formado ou existisse, aquele que tinha sido prometido, antes que o filho aparecesse, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem em carne. Deus, Elohim. Escutem, como ouvi alguém falar disso há pouco, que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude da divindade. Elohim é a plenitude, corporalmente. E notamos lá, Ló viu. Quando Abraão viu aproximar, ele disse: meu Senhor, não é verdade? Havia 3, e lá em Sodoma só havia 2. Mas Ló disse: meus senhores, falta de revelação. Então note o que aconteceu aqui. Quando ele apareceu como ele se deu a conhecer, como ele se deu a conhecer, não poderia eu ter dito isso se eu não estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse hoje. Observe o que ele fez logo após a leitura da Escritura. Ele disse: nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, prestem atenção, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. E hoje, esta promessa, neste
tempo do fim, o Filho do Homem se revelaria novamente no meio do seu povo. William Branham disse que essa promessa já se cumpriu em nossos ouvidos. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Essa promessa já aconteceu. O que isso significa? Que a dispensação do Filho do Homem terminou. Vocês conseguiram compreender? Amém. Como é que ele vem? Ele vem em 3 nomes. Como Filho do Homem, Filho de Deus, não é isso? E Filho de quê? Ele veio como Filho do Homem, um profeta, não é isso? Pregou o Evangelho. E ao longo das eras, ele se manifestou como Filho de Deus. Não é isso? É ou não é? O Espírito Santo. E ele virá como Filho de Davi, para se assentar no trono, não é isso? Mas antes da vinda do Filho de Davi, haverá uma manifestação do Filho do Homem. Ele veio como Filho do Homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ao longo das eras, o Espírito Santo, estão entendendo? E ele virá como Filho de Davi, não é isso? Mas antes da vinda do Filho de Davi, Lucas 17:30 diz que haverá a manifestação do Filho do Homem. Vocês estão entendendo? Então, antes da vinda do Filho de Davi, haverá a manifestação do Filho do Homem. Por quê, irmãos? Porque o Filho do Homem tem que vir para trazer vida na igreja. Vocês estão entendendo? Mas o ministério da igreja não é a vida do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus na forma de um profeta, para trazer vida na igreja. Assim como a Sara viu a revelação do Filho do Homem e o Filho do Homem se foi. Qual foi a próxima dispensação? Depois de Gênesis 18, Sara com autoridade manda a escrava e o filho para ir embora. Você está a captar a visão? Amém. Hã? Amém. Depois da manifestação do Filho do Homem, nós vimos a Sara com autoridade expulsando a escrava e o filho. Vocês estão entendendo? Hoje, no tempo em que estamos a viver, Deus prometeu que quando o mundo ficaria numa condição sodomita, nós veríamos a revelação do Filho do Homem. Para quê, irmãos? O Filho do Homem virá para trazer vida na igreja. A igreja está numa amnésia espiritual. A igreja esqueceu quem ela é. A igreja está a dar promessa nos filhos de Ismael. Vocês estão entendendo? E nós precisamos tomar posse da nossa herança. A promessa é nossa. Vocês estão entendendo? E quem vai gerar a segunda vida de Cristo é a igreja. Vocês estão entendendo? Mas como a igreja se encontra sem vida, então veio a revelação do Filho do Homem. Deus usou William Branham para cumprir a promessa de Lucas 17:30. Vocês estão entendendo? Mas a dispensação do Filho do Homem terminou quando Lucas 17:30 se cumpriu na vida de William Branham. Depois do Filho do Homem, quem que vem a seguir? Filho de Deus, o Espírito Santo. William Branham diz na mensagem A Era do Sinal que nós estamos na era do sinal. Estamos na era do Espírito Santo. Esse tempo em que estamos a viver na dispensação do Filho de Deus. Vocês estão entendendo? O Filho do Homem que estava a usar o corpo do irmão Branham, ele já se virou. E hoje ele atua como Filho de Deus. Porque depois do Filho de Deus, é o Filho de Davi. Vocês estão entendendo? Acho que vocês não compreenderam. Irmão, eu estou a dizer para vocês que nós temos que perceber qual é a dispensação que estamos a viver. Qual é o período que estamos a viver. Porque nós pegamos todo o poder e damos no irmão Branham. Toda a autoridade que damos no irmão Branham. William Branham está no túmulo nesse momento. E a dispensação do Filho do Homem já terminou. E nós estamos na dispensação do Filho de Deus.
na dispensação em que o Espírito Santo se manifesta no povo de Deus. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. A dispensação de Deus na forma de um profeta para revelar os mistérios, para discernir os corações. Passou essa dispensação. Não conseguem compreender? Hoje, aquela mensagem que Elohim trouxe na tenda de Abraão se fez carne na Sara. A mesma mensagem que William Branham trouxe tem que se fazer carne em você. E já não é mais William Branham quem vai nos bairros, é você quem tem que tomar autoridade. Vocês estão a compreender? Oh, irmãos, estamos na dispensação dos filhos de Deus. Amém. Estamos na dispensação do Espírito Santo. Amém. Você tem que compreender que nós recebemos a revelação da palavra, recebemos a manifestação do Filho do Homem. É para abrir nossos olhos, é para nos tornar fértil, é para nos ficar grávida da palavra. Vocês estão entendendo? Hoje nós temos que ficar grávida da palavra. Amém? Amém. E é por esse motivo que estamos na dispensação do Filho de Deus. Porque a dispensação do Filho do Homem, ela se cumpriu no ministério de William Branham. E a dispensação do Filho de Deus é a descida, o derramamento do Espírito Santo. Vocês estão a compreender? Amém. E William Branham veio para nos apontar como voltar ao Pentecostes, ao batismo do Espírito Santo. Será que isso ficou claro para vocês? Amém. Se você viu o Espírito Santo a se manifestar, você não será o mesmo. Amém. Se você viu a dispensação do Filho do Homem, você não será o mesmo. Vamos recuar um pouquinho para você poder compreender. Quando a Sara não tinha visto a revelação do Filho do Homem, ela era uma mulher cabisbaixa. Estava lá no canto dela, como se fosse uma pobre coitada, tão inocente. Não conseguia tomar posse da promessa. Mas quando o Filho do Homem se revelou, ela sabia que a minha promessa é possuindo todas as portas. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Irmãos, essa é a nossa promessa. Amém. A Bíblia fala, no lugar onde você colocar os teus pés, te será dado. Isso é tomar posse. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que aquele a quem perdoar os pecados serão perdoados. Isso é que autoridade. Amém. É poder. Vocês estão a compreender isso? Amém. Deus nos trouxe uma mensagem através do Filho do Homem para nos revelar quem nós somos. Amém. Nós somos a Sara do tempo do fim. Amém. E temos que tomar nossa herança. Temos que tomar nossa posição. Não podemos deixar nosso lugar como uma prostituta, como uma denominação. Toma a tua posição em nome de Jesus. Compreende o que estou a dizer? Não ande mais como se você fosse um cabisbaixo, Amém. um pobre coitado. Há um filho e a escrava na tua vida, expulsa em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque você viu a dispensação do Filho do Homem. Amém. Vocês estão a compreender isso? Amém. O Senhor vos abençoe ricamente. Amém. Na região dos perdidos, Deus nos tem tirado. Suas portas são as do inferno, e por elas juntos tem entrado. Finalmente ouvimos a explosão, as vozes dos 7 trovões. Desta vez falaram claro os mistérios dos 7 céus, e aqui estamos
a distração, Senhor. E revela genuinamente a tua palavra na minha vida. Retira a frieza, o conformismo em mim, Papai. E me ajuda a tomar posse da minha herança. Senhor, que eu não seja como a Sara quando estava ali distraída e não conseguia perceber das suas promessas. Eu não quero entregar a minha herança para a escrava e seu filho. Pai, eu quero tomar posse da minha promessa. O Senhor disse que eu seria cabeça e não cauda. O Senhor disse que onde eu pisar, ali me será dado. Pai, por favor, no nome de Jesus, papai, venha me ajudar, Senhor. Me ajuda a tomar posse, Deus amado. Retira o medo, a vergonha, a distração, a frieza. E me faz ser um cristão destemido, com autoridade. Estenda a tua mão, Senhor, e me ajuda.
Aleluia. Grandioso Deus, Senhor eterno, o mesmo ontem e hoje eternamente, o grande eu sou. Senhor Jesus, o grande Jeová, tu que se manifestaste em carne, Pai. Tu que te revelaste a cada um de nós, Senhor, sendo pequenino. Nós, Deus amado, que estávamos perdidos no pecado. Mas hoje reconhecemos, Pai, que através de Sara, Senhor, veio o filho da promessa, Pai Santo. Ela que era estéril, Deus amado. Ela que se riu da sua condição, Pai. Talvez como muitos de nós, Senhor, Pai Santo, perdidos no pecado, Papá. Mas tu visitaste-nos, Senhor Jesus Cristo, e falaste-nos que é possível, Deus amado, independentemente, Senhor, dos anos de pecado, Papá, sermos libertos e salvos, Deus. Receba a casa de oração nesta manhã, Pai Santo. Receba cada uma que entrou neste lugar, Pai. Que não seja o mesmo, a mesma que entrou aqui, Senhor Jesus Cristo. Que seja tocada, Senhor. Seja qual for a doença, Pai Santo, que tenha. Seja qual for a incredulidade, Senhor Jesus Cristo. Se não vem por ele, Pai. Se vem pelo seu sangue, Deus amado. Toca, Senhor Jesus. Porque tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus do poder. Tu és o Deus do Espírito Santo. Aquele, Deus amado. Aquele que transforma. Aquele que purifica. Aquele que reaviva a fé. Aleluia. Tira todo o pecado, todo o conformismo, toda a doença, toda a peste, tudo aquilo que tem nos aprisionado. Deus liberta. Toca, Senhor Jesus Cristo. Toca, Senhor Jesus Cristo. Do altar até o último banco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, quebra nossos corações de pedra, Pai Santo. Tira a nossa incredulidade, Senhor. Que o trabalho da carne não ofusque, Pai. O dom que tu meteste em nós, Senhor. Levanta o pregador como vez esteve em mim. Levanta a adoradora como uma vez esteve em minha irmã, Senhor. Levanta, Senhor, a manhã de oração, Pai. E uma vez a minha irmã foi, Pai Santo. Levanta o intercessor, Deus amado. Levanta o verdadeiro porteiro, Senhor. Levanta o diácono, Deus amado. Levante cada ofício, meu Senhor. Até aquela criança, Pai Santo. Levanta a verdadeira educação. Levanta uma verdadeira mãe, Senhor. Levanta um verdadeiro pai. Levanta um verdadeiro atalaia. Esse mundo precisa de cada um de nós, Senhor. Senta o verdadeiro em seu ofício, Pai Santo. Nesse mundo de mentira, nesse mundo de miragem, torna-nos verdadeiro, Pai Santo. Levante-nos, pois estamos caídos, Pai Santo. Levante-nos, Pai Santo, Papá, para podermos brilhar, Deus amado, e poder manifestar o Teu nome, Pai. Seja no trabalho, Senhor Jesus, faça-nos Tua imagem. Seja na vizinhança, Senhor Jesus Cristo, faça-nos Tua imagem. Seja onde for, Senhor Jesus, faça-nos Tua imagem. Senhor Jesus Cristo, temos nos perdido, Pai, pois quando olhamos no espelho vimos a nossa face e não a Tua. Estamos cansados, pois os nossos sonhos são tenebrosos. Já não temos os sonhos de Deus, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Faça-nos como Sadraque. Faça-nos como aqueles homens, Pai Santo, que a fornalha não tinha força, nem os leões tinham dente, Deus amado. Ajude-nos, Senhor. As doenças têm nos ofuscado, Papá. O dinheiro tem nos aprisionado, Senhor. As tristezas têm nos acovardado, Pai Santo. As pessoas têm morrido nos hospitais e nas ruas, Senhor. E os presos já nos têm esperança, Pai Santo. Assim como disse Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo. E as cadeias humanas não têm o poder para segurar. Liberta-nos da escravidão, do conformismo, Pai Santo. Oh, Deus amado, toma essa casa de oração, Pai. E verdadeiramente, Senhor, levanta aquele clamor. E daqui 3, 4 ruas, Senhor, ouçam o grito de dor, Pai Santo. Toca, Deus amado, Papá. Toca, Senhor Jesus Cristo, Pai. Há tantos testemunhos, Senhor, no nosso meio, por quê? Essa não foi a promessa, Pai Santo. Ajude-nos, Deus. Pois esse mundo imundo está no fim, Papá. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo, Pai, a trazer a verdadeira luz, Senhor. Que não sejamos os mesmos que entramos aqui, Senhor Jesus Cristo. Por favor, traz
o verdadeiro arrependimento, Senhor. Que não hajam lágrimas de crocodilo, Deus amado. Assim como a corça, Senhor, anseia por água, Pai. Traz o verdadeiro anseio por Ti. Que não haja um coração aqui, Senhor, indiferente à Tua palavra, Pai. Indiferente à oração, Senhor Jesus Cristo. E se alguém não consegue orar, que se apoie na oração do outro. Que se alguém não consegue levantar, que se apoie nas palavras do outro. Que se alguém não consegue falar, então que se apoie nas palavras do outro. Mas que ninguém fique sem ser abençoado. Que ninguém fique sem orar um pouco. Que ninguém fique sem andar um pouco mais próximo de Jesus. Que se você está vendo que o teu irmão não está conseguindo, ore por ele, fale por ele, mas não deixe que ele morra ao teu lado. Que possamos interceder uns pelos outros. Que possamos orar, nem que for por 5 minutos de William Branham. Não haverá um enfermo no nosso meio. Abraão não teve pressa em pedir, primeiro serviu. Entra em minha casa, vou lavar os teus pés,